Vamos falar de um assunto o qual tem sido grandemente comentado nos dias atuais, que são justamente os aeróbios em jejum e sua aplicabilidade, seja para o praticante de musculação, para o esportista amador ou mesmo para o atleta profissional. Bem, como todo assunto o qual tem se tornado moda, temos de tomar certo cuidado ao nos referirmos ao mesmo. Isso porque passam a surgir inúmeros dizeres e com isso inúmeros mitos e inverdades a respeito do tema, deixando grande parte das pessoas altamente confusas. Portanto, hoje conversaremos um pouco a respeito dos aeróbios em jejum e, claro, a sua devida aplicabilidade. Bem, para que antes possamos entender propriamente dito a aplicabilidade dos aeróbios em jejum, temos de entender o seu fundamento. Quando comemos, nós armazenamos energia em forma principalmente de glicogênio e, se esse glicogênio for excedido, em forma de gordura corpórea. A capacidade do corpo para reter glicogênio se dá devido ao tecido muscular e ao tecido hepático. Porém, especificamente falando da atividade física, o principal glicogênio utilizado é justamente o glicogênio muscular. Essas reservas de glicogênio acabam sendo depletadas cerca de 8 a 12 horas em jejum, ou seja, sem nenhum tipo de alimentação, incluindo a alimentação proteica. Após essa degradação de glicogênio, começam a ser utilizadas outras vias energéticas no corpo, como por exemplo a via da lipólise, ou seja, a utilização da gordura como fonte de energia para as células. E é justamente nisso que o aeróbio em jejum é fundamentado. Quando realizamos aeróbio teoricamente alimentados, estaremos utilizando primeiramente o glicogênio nos primeiros 20 minutos de atividade física, em média, e depois somente utilizaremos a gordura corpórea. Visto de outra forma, os aeróbios em jejum tendem a otimizar a utilização diretamente da gordura, visto que o corpo já estará depletado de glicogênio como fonte de energia e, portanto, assim, otimizará o processo de redução de gordura corpórea. Além disso, outros dois fundamentos propostos, por exemplo, por Paoli em 2010, é o aumento na sensibilidade à insulina e, portanto, maior recrutamento energético e também maior estresse metabólico, o qual gera maior gasto energético. Devemos saber que durante os aeróbios em jejum ou mesmo durante os aeróbios propriamente dito, são secretados alguns hormônios, entre eles o cortisol e algumas catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios, de fato, são extremamente importantes para a redução da gordura corpórea, porque eles estimulam os processos de lipólise. Entretanto, esses hormônios são altamente catabólicos, ou seja, eles fazem com que a massa muscular seja degradada. Devemos saber também que os aeróbios em jejum, eles jamais são feitos em alta intensidade. Primeiramente, porque a disponibilidade energética do corpo é muito baixa e o indivíduo dificilmente conseguirá ter uma performance muito elevada estando em jejum. Ainda, os aeróbios em jejum não são convenientes de serem feitos em alta intensidade, justamente por fatos de segurança, como uma possível hipoglicemia que pode ocorrer durante o treinamento. Mas nem tudo é um mar de rosas. Existem estudos atuais os quais mostram certa controvérsia nessa história dos aeróbios. Esses estudos mostram que o corpo devidamente alimentado tem uma capacidade de lipólise tão grande quanto em jejum, desde que os aeróbios sejam feitos em alta intensidade. Além disso, indivíduos quanto mais treinados, maior necessitam de recrutamento de VO2 máximo para entrar em uma zona ótima de queima de gordura corpórea. Mas, o que isso significa? Bem, isso significa que se estamos alimentados e conseguimos queimar gordura da mesma forma e estando em jejum, é muito mais propício que, portanto, estejamos alimentados. Além disso, se um indivíduo, quanto mais treinado for, necessita de maior recrutamento de VO2 para atingir a zona máxima de recrutamento de gordura corpórea,
Então, é óbvio que ele necessitará de uma intensidade um pouco elevada durante os exercícios físicos e, portanto, isso não justificaria a realização de aeróbios em jejum. Os aeróbios de alta intensidade também têm uma capacidade de lipólise muito grande, mediada pela PGC1-alfa, a qual tem a função de aumentar o número de mitocôndrias. E é justamente nas mitocôndrias onde ocorre o que chamamos de beta-oxidação, que são a utilização dos ácidos graxos degradados da gordura corpórea para serem utilizados como energia, otimizando, portanto, o processo de redução da mesma. Dietas baixas em carboidratos, isso incluindo jejuns muito prolongados, podem fazer com que o ciclo de Krebs também tenha uma ineficiência. O ciclo de Krebs é um dos responsáveis pela formação de energia no corpo. Sendo assim, níveis baixos de carboidratos deixarão os níveis de oxaloacetato, que é um componente do ciclo de Krebs, baixo e, portanto, farão com que os níveis de AMP cíclico também caiam. Isso, portanto, dificultará a queima de gordura corpórea. Mas afinal, qual é o grande problema dos aeróbios em jejum? Na verdade, os aeróbios em jejum eles são muito utilizados há anos por devidos profissionais. Entretanto, o primeiro fato a ser observado dos aeróbios em jejum, como já mencionado, é o catabolismo muscular. A chance de você ter catabolismo muscular é muito grande. Ainda, aeróbios em jejum podem não ser extremamente seguros, porque eles podem ocasionar hipoglicemia. A hipoglicemia pode trazer danos cerebrais, entre outros, ou até mesmo a morte. Portanto, sempre que você decidir ainda praticar exercícios em jejum, é conveniente que você tenha disponível com você algum tipo de carboidrato de rápida absorção. Isso inclui, por exemplo, a glicose em forma pura, em forma de géis, por exemplo. Mas, se os aeróbios em jejum não são seguros e os aeróbios em jejum talvez não tenham a eficiência tão grande quanto os que é tido hoje nos aeróbios de alta intensidade com o indivíduo devidamente alimentado, porque ainda existem muitos atletas os quais utilizam desse mecanismo. Bem, quando falamos de atletas, falamos de indivíduos que estão fazendo utilização de ergogênicos hormonais. Portanto, os níveis de catabolismo muscular naturalmente serão muito baixos, o que não acontece com o indivíduo que não faz uso dessas substâncias. Além disso, os hormônios anabólicos sintéticos estarão em alta no corpo, impedindo qualquer tipo de degradação muscular. E é justamente por isso que esses atletas eles utilizam o aeróbio em jejum. Devemos considerar ainda que mesmo esses atletas eles utilizam em momentos específicos da preparação e mesmo assim em baixa intensidade. E eles utilizam em momentos específicos justamente porque os aeróbios em jejum têm uma capacidade de estresse metabólico muito grande. Sendo assim, eles prejudicarão a longo prazo o seu treinamento com pesos. E é por isso que muitas pessoas praticam aeróbio em jejum, praticam musculação e mesmo assim não conseguem um bom desenvolvimento. Justamente porque ainda o corpo tem mecanismos de efeito rebote, os quais começam a impedir a utilização da gordura corpórea. Recentemente, em 2016, por exemplo, foi demonstrado um estudo o qual utilizou exercícios prolongados e exercícios de alta intensidade com indivíduos mais idosos. Observou-se que a queima de gordura corpórea era inibida em exercícios muito prolongados. Portanto, isso prova o que eu citei a respeito do mecanismo de efeito rebote ocorrido no corpo. Minha opinião é que você não deva utilizar aeróbios em jejum. Entretanto, se você é um atleta ou está em fase de preparação em um momento específico, talvez possa ser conveniente, claro, com os devidos cuidados, a realização de aeróbios em jejum. A grosso modo, essa não é uma prática a qual deve ser aderida com frequência e nem por indivíduos inexperientes. O importante é que sempre você não opte por protocolos extremos, mas sim que você adeque ao seu estilo de vida com um processo de emagrecimento, ou seja, com outro processo qualquer. Independentemente do tipo de aeróbio que você vai aderir, o mais importante é que você tenha um estilo de vida saudável. E é isso que de fato fará com que seu emagrecimento e a sua redução de gordura corpórea
sejam permanentes, duradouros e, é claro, sejam evidentemente claros durante o decorrer do tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado você e, é claro, eu espero você até a próxima. Um forte abraço de Marcelo Sendon.